Lá no ICL Notícias, temos o nosso querido Leonardo Trevisan. Vamos ver juntos. Saudades do professor. O professor passou mal essa semana, estou tentando trazer ele de volta. Bia, tudo bem? Bom dia, Vivian. Bom dia, William. Bom dia, César. Bom dia a todos que nos escutam, amigo. Bom dia, querido. O porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Ali Mohamed Naini, foi morto em ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel na madrugada dessa sexta-feira. Além de Naini, o vice-diretor de Relações Públicas do país persa também foi assassinado durante esse mesmo ataque. A informação é da TV estatal iraniana. Israel ainda não se pronunciou sobre essa ofensiva. Esse ataque acontece depois que autoridades dos Estados Unidos detectaram drones não identificados sobrevoando uma base do exército americano em Washington. A informação é do Washington Post. Na base moram autoridades do alto escalão do governo Trump, como os secretários de Estado Marco Rubio e o secretário de Defesa Pete Hegseth. Os drones foram avistados em uma única noite nos últimos 10 dias. Segundo o jornal, as autoridades ainda não conseguiram identificar a origem dos equipamentos. Professor, a pergunta é: essa guerra pode chegar até que ponto, se é que é possível fazer essa análise, né? E ela pode sair do Golfo Pérsico e atravessar o Atlântico? Essa é uma preocupação. Não há dúvida nenhuma. A tua preocupação está igualzinho. Eu fui encher o tanque do meu carro ontem, já estava lá a preocupação. A preocupação era até do frentista, até ele, que não tem carro, como ele mesmo disse. Só que ele não é bobo, ele percebeu claramente que o petróleo chega no preço da comida dele. Então, de uma forma geral, eu acho, sabe, Vivian, que a tua pergunta é interessante. A guerra chega aqui do lado, ela já chegou, Vivian. Né? Ela já chegou com o petróleo experimentando. O petróleo experimentou a faixa de $120, 117, né? Isso aí era o tempo mais áureo do preço alto do petróleo, no outro contexto e tudo mais, né? Isso aí é o dobro do preço do petróleo que ele estava antes do início do ataque de janeiro, do início da guerra do Trump, né? Sabe o que é que sobra nisso, quando a tua pergunta é assim, para onde essa guerra vai, né? O quanto ela consegue se desenrolar? Eu acho que a crise econômica vai dar o tom disso. Observe o clima, desculpe a expressão tão forte, me corrija se eu estiver errado, né? O clima desesperado da reunião de ontem dos líderes europeus com o Japão. O clima desesperado. Né? Estavam lá todos os líderes europeus, só não estava a Sanae Takaishi porque ela estava no centro do problema, ela tinha ido visitar o Trump. Falar. Né? Eles não estavam daquele jeito porque eles estavam nervosos. Eles estavam daquele jeito. Vamos ouvir essa informação, que eu acho que essa informação faz a gente medir o raio das coisas. O gás natural, gás quer dizer movimentar tudo. É isso que quer dizer gás na Europa. Né? Energia elétrica, tudo. Né? Todas as indústrias dependem dele. Né? O desenvolvimento europeu depende dele. O gás está, em relação ao início da guerra, um mês atrás, 60% mais caro. Isso, para a Europa, é aquele tom de desespero que eles estão. Para o Japão, idem. Né? O Japão ele é absolutamente dependente. Sim. Dessa energia. Vamos? Então, o tom, né, em relação a Trump, é até onde você vai com essa guerra. Né? Sabe, Vivian, a tua pergunta me faz responder de um jeito bem claro. Né? A Europa, o Japão, a Austrália, metade da Ásia e até a gente aqui, com algumas exceções, né? O Milei ofereceu soldados. Eu gostaria de saber quantos, quais e como, né? Mas isso deixa para lá, né? Então, de alguma forma, né? Eu há pouco tempo atrás vi um relatório sobre o estado das Forças Armadas na Argentina, é complicadíssimo. Né? Então, quando você olha para ele, do que ele está falando? Né? Então, fora esses excessos absurdos, 17, o que a gente tem é um mundo absolutamente preocupado com
o desenrolar do outro lado dessa guerra, com as consequências do outro lado dessa guerra, e uma constatação que a gente não pode fugir dela. O mundo inteiro, de Pequim a Paris, virou as costas para Trump. Essa crise é tua, você que vê. É esse o recado. Olha, eu não lembro muito assim de uma ação tão... de você conseguir unir tantos os teus inimigos. O Trump conseguiu esse feito. Ele conseguiu reunir a gente dos mais diferentes matizes. E é claro, né, é uma situação complicada, porque eu temo, né, que ele efetivamente não saiba o que fazer. Né? E daí, até drone voando em cima, eu queria saber como é que o Washington é acessível para um drone. Eu gostaria de saber. Né? Porque tem defesa antiaérea nos Estados Unidos que não é uma piada, é uma coisa muito, muito, muito séria. Né? Então, como é que isso aconteceu? Até onde vai a criação de fake qualquer coisa por parte de Trump, eu não sei. Mas o fato é que conseguir fazer essas ações, né, assustadoras é fantástico. Imaginar que um forte em Washington vai ser sobrevoado por um drone, realmente. Né? Então, agora, o fato é que com isso você diz que a guerra era necessária. Né? Tá aí, eles estão atacando Washington. Desculpa. Né? Patético. Vai funcionar por algumas horas, mas, de alguma forma, o preço o meu frentista continua sem resposta. Né? Esse é o problema. Exato. O professor se refere ao fato de que, supostamente, os Estados Unidos alegam que drones teriam sobrevoado o local onde o Pete Hegseth e outras lideranças estadunidenses estariam. Agora, é super questionável porque, ao longo da história estadunidense, eles utilizaram esse tipo de artifício para criar pretextos que fossem fortes o bastante para justificar a guerra. Agora, Trevisan, o que eu queria te ouvir é você dizer o seguinte: o Trump conseguiu unir todo mundo contra ele, porque é um sujeito muito estúpido, é um sujeito muito unidimensional e que utiliza de uma abordagem que sempre visa intimidar, chantagear, e existe um teto muito baixo para aquilo que você é capaz de conquistar com esse tipo de expediente, né? Chantageando. A gente viu ele numa reunião com a liderança japonesa, que o Trevisan colocou aqui, e ele fez uma piada, entre aspas, com Pearl Harbor, dizendo: vocês não avisaram que vocês atacariam, tá? Agora, ele só esquece, Trevisan, que ao fazer isso, ele está se comparando com o Japão fascista. Então, ele está dizendo: eu agi exatamente como o Japão fascista e, portanto, isso justifica a minha iniciativa. O que eu queria te ouvir, eu queria te passar essa provocação, Trevisan. Me parece que todos os analistas concordam que ele está tentando achar uma saída honrosa para dizer: olha, vencemos, podemos declarar a vitória e vamos meter o pé desse negócio porque ficou ruim demais. A economia global está sendo seriamente comprometida, vai se criar um processo inflacionário dentro dos Estados Unidos, já está acontecendo. A gente viu diesel explodindo e mostrou aqui, Vi, caminhoneiro abastecendo o caminhão, gastando $1.200, $1.300 só para abastecer. Eu queria te ouvir, te passando brevemente, Trevisan, o que você acha que vai ser o ponto decisivo dessa guerra? Porque é o que tudo indica, é o Estreito de Hormuz. Agora, para controlar o Estreito de Hormuz, ele vai ter que entrar por terra. Caso contrário, vai ser muito difícil fazer isso. Queria ouvir a tua análise nesse sentido e quais são os possíveis desdobramentos a partir desse ponto, professor. César, e essa situação sobre a segunda guerra é importante porque o Trump conseguiu o mérito, professor, de juntar a China, Coreia do Sul e Japão para conversar, né? Os chineses lembram muito bem até hoje do massacre de Nanquim, dos horrores cometidos pelo Japão na Segunda Guerra. A Ásia, aqui a gente tem pouca visão sobre isso, a gente olha muito sobre os horrores cometidos pela Alemanha nazista, mas todo o Sudeste Asiático tem um ranço enorme em relação ao Japão por conta dos horrores da Segunda Guerra. Ele conseguiu colocar essa galera junta, professor, para sentar para conversar. Junto a isso que o César falou, é impressionante, né? Sabe, César, William,
a pergunta que a Vivian fez, para onde que a gente vai, né? Eu estava querendo encontrar um outro ofício para o senhor Donald Trump, né? O ofício de presidente não é bom, né? Eu desconfio que o ofício dele, de uma espécie de gestor de shows, de uma espécie de, né, animador de auditório, pega muito melhor. Ele é muito competente nesse ofício. O outro é bastante discutível, né? As pirotecnias que ele cria são essas que você se referiu, César, né? Ele é uma atrás da outra que são inverossímeis, mas paciência. Nós não temos verdade. William, você tem toda a razão, né? Ele cai em assuntos muito sensíveis no contexto asiático, né? A brincadeira com Pearl Harbor é realmente humor negro. Para os Estados Unidos é humor negro, né? Então não se faz uma brincadeira desse tipo nesse contexto, né? Porque Pearl Harbor toda a chegada na Segunda Guerra Mundial. A gente está com um problema de conexão com o professor, vamos reconectar para a gente seguir ouvindo o comentário dele. Enquanto isso, deixa eu trazer, vocês falavam, né, do Japão, eu quero trazer um outro absurdo aí que aconteceu também, queria ouvir vocês, porque a primeira-ministra do Japão, ela teve um encontro na Casa Branca com Donald Trump, né, a Sanae Takaichi, e Donald Trump cometeu mais uma daquelas gafes, viu, César? Uma repórter japonesa quis saber por que o Trump não avisou os aliados sobre seus planos para a guerra no Irã. Vamos dar uma olhada no que ele respondeu? Ele fala assim, ó, não queríamos dar muitos sinais, queríamos surpreendê-los. Quem sabe mais sobre surpresas do que o Japão? Porque vocês não nos avisaram sobre Pearl Harbor. Exato. Isso é o que a gente analisou, Vi, e talvez ele não perceba, ele é estúpido demais para perceber, que ele se comparou ao fascismo japonês, Vivian. Uhum. É o equivalente a te dizer o seguinte, veja, por que eu não posso fazer isso se Adolf Hitler fez? Sim. Tudo bem, mas se você vai se comparar à principal liderança nazista, você está se comparando ao fascismo japonês para justificar a tua própria iniciativa, você não precisa falar mais nada. É autoexplicativo. Então você se reconhece, você está se comparando com um regime fascista. Ora, todo mundo vinha avisando que esse é o caso. Agora me parece que ele está endossando isso de forma aberta. É isso, perfeito, César, obrigada. Eu vou retomar com o professor. Professor, a gente perdeu uma parte do seu raciocínio, se eu puder continuar para a gente aqui a análise, que deu uma travada. O que interessa principalmente é o que o César estava dizendo, o William completando, né, sobre o que a gente espera das ações futuras de Donald Trump, né? Porque o César tocou num ponto que me parece essencial. Qual vai ser a saída? Está na cara que precisa fazer a saída. Ontem, o Peter Hegseth, eu estou falando de do Departamento de Defesa, né? Eu não sei se travou de novo. Travou de novo. Eu não sei. A gente está com dificuldade na conexão com o professor, mas deixa eu até aproveitar para avisar vocês o seguinte, gente, sábado tem Revista Liberta, vocês já sabem disso, né, tradicional, todo sábado, e nessa semana, importantíssimo, quero chamar a atenção para todo mundo, o professor, ele assina um artigo com a Débora Maganho, olha que bacana, sobre quem? Donald Trump, né, claro, né, o maior inimigo do mundo nesse momento, né, a capa é do Aroeira, ela é autoexplicativa, inclusive, tá aí, gente, olha que capa bonita. O maior inimigo de Trump, né? E aí a gente mostrando aí o Trump dentro de uma lata de petróleo, né, Exato. César? Que inclusive, Vi, a primeira, é uma pena que a gente perdeu a conexão com ele, não vai conseguir completar hoje, mas a gente tem o privilégio de receber o Trevisan aqui toda semana, e o Trevisan fez essa análise de forma inédita, ele disse, é o bolso, ele enfatizou muito bem isso. Vamos ver se a gente consegue reconectá-lo para te ouvir, Trevisan. Eu queria exatamente pegar daí, houve um problema com a internet, já foi resolvido. Eu queria pegar exatamente daí, o maior inimigo de Trump, né, o Libertas, que está saindo agora, né? Eu queria pegar exatamente o que você oferece, o que você perguntou, que saída está possível. Qual é a saída imaginada? É aí que está. A Europa está no clima de desespero, é o que você disse.
Não adianta a gente buscar mais análise do que já foi. Toda essa confusão está criada e é dele. Sabe o que é que tem me chamado a atenção, César? Os próprios iranianos estão percebendo que o Trump está encurralado. Os iranianos também leram Sun Tzu. Também leram. Eu estou falando de um sujeito que pensou a guerra há 2.500 anos atrás. Qual é o principal conselho do Sun Tzu? Não deixe teu inimigo sem saída, porque ele enlouquece. Atenção a isso, presta atenção, isso tem 2.500 anos. Né? Então, não pode deixar ele sem saída. Até os iranianos perceberam isso. A parcela mais moderada do regime iraniano, o Pezeshkian, há 3 dias atrás, e ontem fez de novo, ofereceu saídas para o Trump. Vamos sentar para negociar? Vamos conversar? Só o Irã tem demonstrado que ele tem capacidade. Meus amigos, o ponto mais vulnerável, o ponto mais sensato de ser observado é o que aconteceu ontem num episódio exclusivamente militar nos céus de Teherã. Pela primeira vez, depois de meses, um avião, um F-35, um avião de caça de última geração, foi atingido nos céus de Teherã. O que isto quer dizer? Que o Irã recuperou sua capacidade operacional. Se vocês me disserem, eu não tenho nenhuma fonte, você está aí, ó, eu não tenho nenhuma fonte secreta para dizer a eles, o que eu cheiro, o que eu percebo, o que eu desconfio, é que os russos funcionaram. Os chineses funcionaram. Eles reofereceram capacidade defensiva para o Irã. Não deixa de prestar atenção na notícia, já tem dias, de que a Rússia estava alimentando o Irã com informações militares, tecnológicas, principalmente. Isso que o Trevisan está falando é importante, tá? O Trevisan é um cara que se informa geralmente pela mídia ocidental. Ele tem uma linha de análise divergente, por exemplo, do professor Eugênio Mirhan, que também é outro craque, mas se alimenta mais da mídia anti-imperialista. E ele está afirmando que o Irã não só está reagindo de uma maneira efetiva à invasão americana, como o Irã está sendo abastecido por países externamente e de uma forma discreta. A inteligência russa, pelo visto, está conversando com eles, e eu diria mais, eu acho que a China também está auxiliando, porque a China é diretamente interessada que o regime iraniano não seja derrubado. Vamos, gente, só 17 é o que falta, alguém manda aí, vai ganhar livro se mandar os 17, vamos lá. De alvos eletrônicos. Em outras palavras, o Irã recuperou capacidade para equilibrar a guerra. Imaginar que você, com 5.000 fuzileiros navais, você vai tomar um país como o Irã de 90 milhões, desculpe, não é nem sonho de noite de verão, é pior que isso. Se o Irã recupera a capacidade de derrubar um F-35, que é o chamado avião invisível, que voa mais de 10 quilômetros, se o Irã tem essa capacidade, é sinal que o quadro mudou. O Irã olha para isso e diz para o Trump, vamos sentar para negociar? É claro. O Trump não tem saída na negociação, porque não é... Vamos botar os pingos nos is. O Trump não tem saída para negociação, ele adoraria. O Peter Hegseth falou, eu preciso negociar. O Pentágono está pedindo 200 bilhões para continuar na guerra. O ponto central é o que é que Trump faz com Netanyahu. É esta a questão, amigos. É o Joe Kent, o chefe do comando contra-terrorista que renuncia e diz, Israel mandou na gente. Amigos, o quadro está ficando bastante complicado, porque, de alguma forma, é aquilo que até os iranianos perceberam. Você não pode deixar ninguém ir numa guerra sem saída, porque ele enlouquece. Até os iranianos perceberam isso. Agora, de alguma forma, quando você olha para as possibilidades, eu desconfio que os russos estão acreditando muito mais em armar o Irã, em capacitar o Irã, do que
em tentar uma semana de negociação. Vivian, nós voltamos para a tua primeira pergunta central. Para onde vamos? Para um território mais desconhecido. Não é conveniente para ninguém. Se você me perguntar que resposta eu dou para o meu... o camarada que está pondo gasolina no meu carro, né? Eu vou te dizer, te cuida, meu caro, te cuida. Porque é bem provável que o petróleo suba bastante. O X da história é que tipo de resposta Trump tem para dar para Netanyahu. E Netanyahu está acuado. As pesquisas em Israel mostram que todos os partidos querem ocupar a posição de linha dura de Netanyahu. Ele está sem discurso, está dando para me entender? Ele precisa da guerra. Sim. É lógico. Né? É nesse quadro que a gente tem que olhar com toda a atenção, né, o comportamento. Só para complicar um pouquinho, né, a capacidade de desafiar, a gente sempre tem que prestar atenção, César, na capacidade de desafiar, que o William mencionou. Né? Um cargueiro, um petroleiro russo está chegando a Cuba. Atenção. Obrigada, professor. Perfeita. Perfeita análise, professor, perfeita. E a conexão que o senhor fez também com o rapaz que te atendeu no posto de gasolina. É de uma forma didática, legal. Como Gazeta a gente também mundo. Aqui precisa ficar muito atento com o que 17, gente, vamos fechar essa meta, turma. Aula, professor. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. A cachola funciona, a gente vai para frente com ela, é isso que interessa. Obrigado, meus amigos. Querido, obrigado, professor. Obrigado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!